Olá, amigos. Dando continuidade à leitura do romance Espírita Amanhecer Divino, começamos agora com a parte 6. O dia frio fez com que ele sentisse seu estômago reclamando de fome. Decidida a esquecer seu passado abastado e inútil, quis dar um fim à miséria e às humilhações. Saiu sem destino certo. Andou muito, até que deparou-se com uma fazenda tranquila, cuja estrada interna era ladeada por eucaliptos. Avançou e chegou até um jardineiro e perguntou quem era o proprietário da fazenda. O homem disse-lhe que o conde Damasceno era o dono. Júnior disse que gostaria de falar-lhe. O jardineiro foi até a porta da frente, tocou uma sineta e a criada, Dalva, veio ao seu encontro. Repetiu o pedido de Júnior e Dalva, mesmo sem entender nada, chamou o conde. Ao avistar o rapaz, o tal conde franziu a testa e inquiriu o que poderia fazer por ele. Júnior disse que estava procurando por trabalho. Damasceno perguntou o que ele sabia fazer. Ele pensou e respondeu que não tinha ofício algum, pois nunca precisara trabalhar até então, mas tinha força e saúde suficientes para aprender o que quisesse. O conde deu-lhe as costas e disse que não havia lugar em sua casa para vagabundos. O rapaz, envergonhado e acometido de uma humildade súbita, falou em alto e bom som que estava faminto e esgotaria até mesmo seus penicos em troca de uma refeição. O conde condoeu-se de sua infeliz situação, voltou, chamou o cavalariço e ordenou que preparasse um lugar para Júnior no estábulo. Ele ensinasse a escovar os cavalos, colocar-lhes ferradura e alimentá-los. Dalva, que ouvira tudo calada, apiedou-se do belo rapaz e murmurou um sonoro O conde olhou para a mulher e disse-lhe que falasse e não resmungasse. Ela perguntou se não seria apropriado que o novo criado fosse até a cozinha antes de começar suas obrigações, pois estava magro e abatido. Damasceno concordou e consentiu que ela lhe servisse uma refeição reforçada. Júnior agradeceu ao conde e se perguntava de onde teria conhecido aquela mulher tão simples. Enquanto caminhava logo atrás de Dalva, agradecia sua mãe, pois desde sua morte, tudo o que lhe acontecia de bom, ele acreditava a Dona Inês. Nem imaginava o quanto estava certo, pois ainda há pouco sua mãe aproximara-se de Dalva e lhe influenciara a alimentá-lo. Da mesma forma, guiara seus passos inseguros e titubeantes até aquela fazenda. Júnior comeu esbaforidamente os alimentos colocados sobre a mesa e o pão de leite fê-lo lembrar-se de Stella. Agradeceu, pediu licença a Dalva, usando de um polimento que aprendera desde muito cedo com sua mãe, mas nunca usara. Foi até o estábulo e dedicou-se com afinco e atenção ao trabalho. Dessa maneira, muitos invernos rigorosos chegaram, lembrando a Júnior como era quente e macia sua cama, com as cobertas de pena de ganso, contrastando muito com o capim seco e os trapos que lhe cobriam agora. Ele sorriu ao abrir as portas do estábulo e conferir que a neve tinha derretido e os pássaros haviam voltado, depois de uma longa ausência, quando migraram para o sul. Estavam na primavera e 2 anos se passaram desde que o jovem chegara à fazenda do conde Damasceno. Viúvo, o conde tinha apenas uma filha já casada, que morava na Itália. Ele dera um netinho. Apegou-se a Júnior e costumava caçar acompanhado do rapaz, sempre aos sábados. Aproveitavam para conversar e a essa altura já tinha conhecimento de suas raízes e condição social. Estava convencido de que Júnior era o filho torto que a vida lhe dera,
uma vez que sua esposa lhe negara um herdeiro homem. Mas, naquele primeiro sábado de primavera, tão aguardado por ambos, onde com certeza a caça renderia mais, com o retorno dos patos, o conde não mandara preparar nenhum cavalo para esse fim. Júnior tomou café da manhã enquanto observava distraidamente Dalva fazendo um bolo. Concluiu que ela era uma mulher discreta e ainda bonita, apesar do trabalho pesado. Seus encantos eram mais suaves, sua simpatia e docilidade lhe traziam uma certa quietude e curiosidade ao mesmo tempo. Perguntou se ela nunca sentira falta de ser servida, ao invés de servir. Dalva espantou-se e tentou dissimular, dizendo que nunca fora servida. Júnior riu gostosamente e disse-lhe que não devia confiar nenhum segredo a Tâmara, aquela tagarela. Dalva, sem graça, pediu desculpas e explicou que não via necessidade de comentar o passado, nem sofrer por ele. Sua vida era como era e não iria mudar, pois assim como estava, era boa, e ela sentia-se em paz e feliz ao lado de Hugo. Júnior, como se tivesse levado uma alfinetada, caiu em si e, aborrecido, saiu para o jardim. Deu bom dia a Cristóvão, que lutava para arrancar uma erva daninha, que insistia em entrelaçar-se com uma roseira. Abaixou-se e, dentro de pouco tempo, ergueu e balançou o maço do nocivo arbusto, comemorando. O velho jardineiro agradeceu e perguntou como poderia lhe retribuir. O moço disse que estava preocupado com o conde, que ainda não acordara. Cristóvão disse-lhe que Damasceno passara mal durante a noite, com fortes dores no peito, e não desejava ser incomodado. Júnior acenou-lhe com o chapéu e voltou até a cozinha, onde pediu a Dalva que avisasse ao conde que precisava vê-lo. Ela voltou em seguida, dizendo que ele poderia subir, que o conde o aguardava, mas que não se demorasse muito em seus aposentos, pois ainda convalescia. Correndo, chegou em frente à porta do quarto do conde Damasceno e bateu suavemente. Após ouvir um fraco "entre, por favor", Júnior postou-se ao lado da cama dele, cumprimentou-o e perguntou-lhe como se sentia. O conde disse que estava melhor, mas sabia que não deveria ter muito tempo de vida pela frente. Comentou que era oportuna sua presença ali naquele momento, porque tinha tomado uma decisão e essa dizia respeito a ele. O rapaz começou a temer por seu emprego, pensando o que teria feito de errado. Damasceno teve um acesso de tosse e Júnior correu apanhar um copo de água e ofereceu-lhe. Quando recuperou o fôlego, começou a explicar-lhe que havia feito um testamento e que 50% de sua fortuna pertenceriam à sua filha Cristina e o restante seriam de Júnior. Para tanto, já havia comunicado a sua decisão à filha por carta. As lágrimas banhavam o rosto moreno de sol do rapaz, que sinceramente não acreditava no que acabava de ouvir. Ainda emocionado, Júnior disse: Conde Damasceno, o senhor é deveras generoso e tem muito caráter. Agradeço-lhe imensamente, mas não devo abusar da sua bondade. Sua amizade é, sem dúvida, o bem mais precioso que já me ofereceste, e é o suficiente. O velho conde, tocado pela honestidade de Júnior, respondeu: Pois se queres continuar sendo meu amigo, aceitas o que já te deixei em testamento, porque não possuo quem administre esta fazenda, e não te preocupes com Cristina, que já possui mais do que pode gastar. Você, para mim, é o filho que tanto pedi a Deus. Sei também que tens capacidade para manter e até mesmo fazer prosperar estes bens. Só te peço que mantenha a mesma criadagem que me auxilia há anos e criaram minha filha. Júnior aceitou e depositou um beijo na testa de Damasceno.
Pediu licença, alegando que tinha afazeres e estava atrasado. Montou o cavalo mais veloz e saiu num galope constante, em direção à cidade. Lembrou-se do Dr. Lauro e jurou a si mesmo que o traria para cuidar do conde.